processo do relato integrado de vocês, ao final do processo, alguma coisa vocês identificam que falta no framework, na estrutura do relato, que o Itaú poderia ter e vice-versa, quer dizer, alguma coisa que prevista no relato, o Itaú acha que não estava preparado para atender ou não seria o caso de atender? Bom, em relação à primeira, todos os itens que a gente identificou durante o processo de criação do framework, nós tínhamos nosso grupo de trabalho presente dentro da comissão. E todas as questões levantadas pelo framework eram discutidas entre a comissão, e a comissão, como um porta-voz do Brasil, mandava as nossas sugestões e comentários. Então, basicamente o que saiu no framework foi as informações que foram aceitas entre todas as comissões no mundo. Então, nesse ponto, não, o framework... houve uma consulta pública. Antes do framework ser publicado, houve uma consulta mundial. Consulta pública mundial. E nós, por meio da Comissão Brasileira do Relato Integrado, que o Alex comentou, tivemos a oportunidade de sugerir informações que, no nosso entendimento e no nosso contexto brasileiro, econômico e os diversos setores ali representados, essas informações teriam que estar no framework. Foi um trabalho intenso, por meio dos grupos de trabalho da Comissão Brasileira e, especificamente, a área de finanças teve uma atuação bem relevante nesse processo de verificar se o framework ele traz as especificações de uma instituição financeira, né? Por exemplo, dada a regulamentação do mercado. Esse processo durou basicamente um ano, essa consulta pública. Paralelo, né? Foi. Então, Foi no paralelo. No início, questões como deve ser obrigatório ou não deve ser obrigatório. Questões como nesse modelo foram bastante discutidas, bem dividido o grupo. Algumas pessoas acreditavam que ele deveria ser obrigatório, outras achavam que deveria ser voluntário. Então, as discussões foram bastante acirradas dentro. E só para não estender muito tempo, em relação à segunda questão, sim, a gente identifica que temos alguns gaps de informações que a gente poderia ter aperfeiçoado para a divulgação desse primeiro relato, mas como a gente entende que esse é um exercício, a gente tem que praticar para entender quais são os pontos que a gente tem de melhoria. Uma das questões é o balanceamento de informação, que ele ainda é muito difícil de estar no mundo da alta administração. É complicado você conseguir engajar todos os diretores e a alta administração de uma organização tão grande como Itaú a divulgarem ou permitirem tratar desse tipo de informação publicamente de um relato tão acessado e tão visível. Então, esses pontos a gente vai evoluir para o próximo relato. Eu acho que o grande desafio primeiro, eu acho que o que ficou bem claro para o grupo de trabalho que o relato integrado ele é o produto. O importante é a jornada, é o processo, né? É a integração, é a discussão das ideias, é trazer o que nos incomoda no dia a dia para essa discussão e como essa incomodação pode ser interpretada por meio dos capitais. E aí um desafio dos capitais é exatamente a gente fazer a correlação desses capitais, que muitas vezes é mais difícil dependendo do seu setor de atuação. Para um banco, por exemplo, o capital natural, diretamente, a gente não tem tanta contribuição, mas por meio de uma política de risco socioambiental tem todo sentido, né? Faz total sentido. E uma última consideração é em relação à interação da alta administração e todo o corpo de colaboradores. O que é muito importante, uma outra dica, é utilizar a estrutura de governança corporativa que principalmente as empresas de capital aberto possuem. Estruturas, eu digo de comitês, conselho de administração, comitês de sustentabilidade, comitê executivo, comitê de normas contábeis, comitê de auditoria, comitê de divulgação, enfim. Preste uma dica, antes de sair fazendo um relato integrado, entenda a empresa por meio da sua governança, por meio das suas estratégias, e entendendo a governança, e entendendo o papel de cada comitê
na estratégia ou na visão da empresa, fica muito mais fácil você fazer esse depara para o relato integrado. Será que eu posso? Primeiro, obrigado pela oportunidade do professor Kassai estar conversando com a gente. A gente teve esse longo período de discussão teórica. É muito interessante ver como que é o trabalho real e esforço que existe por trás da implementação do relato integrado. Eu sou aluno de gestão ambiental e trabalho numa empresa de consultoria chamada Via Gutenberg, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com relatório de sustentabilidade, alguma coisa relacionada com relato integrado. E de tudo que vocês falaram, tem muita coisa para você conversar aí, né? Mas uma coisa que ficou para mim, vocês acabaram de falar, o relatório como um produto, né? Então a gente tem todo um processo que está por trás, que envolve pensamento integrado, que tem um contexto muito grande de gestão desses impactos, de licença social, né? A gente vê manifestação, a primeira coisa que manifestante ataca é banco e concessionária, né? Isso. Então tem esse contexto de licença social também. E quando vocês falam que investidores estão olhando para empresas investidores de longo prazo estão olhando para as empresas que estão adotando esse processo, é uma coisa que, por enquanto, o diferencial está sendo as empresas que adotam ou não o processo de relato integrado. Mas um passo seguinte seria a qualidade desses indicadores de resultados não tangíveis, né? Então eu queria saber, a minha pergunta, na verdade, é um pouco sobre qual é a metodologia que vocês se inspiraram para compor os indicadores de resultados não financeiros de vocês. Eu sei que vocês usam o GRI e tem algo a agregar, mas no relato de vocês, como vocês fizeram essa compilação de resultados não financeiros? Posso só para voltar um pouquinho? Independente do produto, de novo, a jornada é o que mais importa. E a jornada depende de uma atitude, né? A atitude via um propósito, via uma visão. A nossa atitude, a atitude do Itaú Unibanco, foi sempre acompanhar as tendências em termos de gestão por meio de um relatório anual ou gestão por meio de um relatório anual de sustentabilidade. Então, primeiro, acho que o balanço social foi em 1999, nosso primeiro balanço social. Em 2004, nós adotamos as diretrizes da GRI, Global Report Initiative, que são diretrizes internacionais para a elaboração de relatórios de sustentabilidade. A GRI, ela foi evoluindo ao longo do tempo também. Então, foi GRI 3.0, GRI 3.1 e agora nós temos GRI G4. Esta evolução, ela tem todo sentido, ela complementa a evolução da gestão que nós já tínhamos iniciado quando adotamos o GRI. O GRI, ele foi um kick-off, né, assim, importante para essa gestão, porque a partir dali nós tivemos o primeiro contato com a dimensão social, dimensão ambiental e dimensão econômica. A partir dessas três dimensões, nós conseguimos, e por meio da nossa estratégia de sustentabilidade, fazer as conexões com os indicadores, com os KPIs. Então, quais são os principais drivers dentro de educação financeira? Nós temos educação financeira para clientes, educação financeira para colaboradores e para cada público estratégico. Quais são as expectativas, quais são as necessidades para esse público? Qual o indicador que indica qual o gap em termos de diálogo com esse stakeholder. Então, esse exercício, por meio da área de sustentabilidade, que é transversal, hoje ela é transversal no banco, ou seja, existe a participação de um membro de sustentabilidade em comitês específicos, estratégicos, para apontar justamente quais são os riscos e as oportunidades na esfera ambiental, na esfera social e na esfera econômica. Para o relato integrado, eu acho que o Alex pode completar um pouquinho melhor. A resposta do Fernando, em relação aos indicadores e KPIs que a gente adotou, tem um grande problema nesse processo, que foi até discutido hoje, é a participação das auditorias independentes no processo de validação dos relatos integrados. Nós
poderíamos tentar fazer inúmeras correlações entre informações não financeiras e financeiras e desenvolver KPIs que o framework ele permite que as organizações desenvolvam seus indicadores. Mas para a asseguração dessas informações ainda tem um campo meio tenebroso em que as auditorias elas não conseguem validar certos tipos de informação. Então, nesse primeiro momento, nós optamos por uma divulgação de um relato que ele fosse 100% auditável. Então, esses indicadores que nós já temos em banco de dados para futuras publicações, nossa auditoria, a empresa de auditoria que trabalha no Itaú é a PwC, então a gente já tem até um grupo de trabalho com a própria PwC, que já tem basicamente um ano de troca de informações e de aprendizado em conjunto em relação ao futuro da validação desses relatos. Então, a gente tem um banco de dados muito grande de indicadores, mas que a gente não optou divulgar nessa primeira etapa. Só divulgamos os indicadores que já eram reconhecidos ou avaliados pela PwC e os demais a gente deixou para um segundo plano. Então, ainda está em estudo esse processo de validação de indicadores. Foi mencionado até hoje no evento do CRC que a Comissão Internacional ela vai desenvolver um grupo de trabalho específico para empresas de auditoria, para começar a tentar elaborar um framework para eles poderem auditar os relatos. Então, as coisas estão começando a se linkar agora. A asseguração, o assurance, né, das informações do relatório anual de sustentabilidade já acontece. A PwC e outras empresas, as Big Four, elas foram se desenvolvendo juntamente com as outras empresas, não só eu com as outras empresas, nesse quesito de gestão socioeconômica ambiental. E elas desenvolveram uma metodologia para assegurar os relatórios anuais de sustentabilidade via GRI. Agora eles estão aperfeiçoando essa metodologia para assegurar as informações do relato integrado, mas é questão de adaptação também e ter principalmente o que eu falei no começo, o pensamento integrado. Então essa atitude sempre de dar o primeiro passo, de querer continuar, né? Que agora não tem volta. Essa atitude ela já fica até marcada no próprio relacionamento com a sua empresa de auditoria, que é onde é um benefício mútuo para as duas em tentar desenvolver alguma coisa que possa ser saudável. A gente preza bastante, né? O desenvolvimento ganha-ganha, né? O ganha-ganha sempre. Só para uma última pergunta, então, o que se espera do profissional que está interessado em entrar nesse mundo, né? Que vocês já deram algumas dicas aí, né? A base financeira por trás do profissional é o que ajuda ele a fazer esses links, mas o que se espera de quem está olhando essa área? Olha, profissional, na visão assim, racional, né? Na verdade, como eu me apresentei, eu sou economista, MBA em finanças, entrei no Itaú Unibanco em inspetoria, depois fui auditor interno, hoje estou na área de comunicação corporativa, ligado dentre outras atividades, à elaboração de relatórios e com um viés também de gestão de risco reputacional. Então, para você juntar essas competências, eu acho que é muito mais, não o profissional, mas a competência. Competência no sentido não de poder fazer, mas desenvolver competências. Competência de liderança, competência de comunicação, competência de insights e competência de gestão. Gestão de pessoas, o relacionamento. Ele é muito importante. Essa interatividade, né? Essa troca de informações, ela é muito importante. Você enxerga essas competências em diversos profissionais, em diversas áreas, em diversos setores. Eu acho que vale a pena, antes de pensar no profissional, quais são os paradigmas que devem ser quebrados no atual modelo econômico, no atual modelo de gestão, que é um dos propósitos do relato integrado, né? Eu adicionaria no seu comentário, Fernando, visão sistêmica. Visão sistêmica. É um processo que você tem que ter visão sistêmica. Você tem que entender, por exemplo, no nosso caso do banco, como que a Caixa atende qualquer
cliente que está indo lá fazer um pagamento de boleto, até qual é o relacionamento do presidente do banco com o vice-presidente, nosso relacionamento com fornecedores, quais são os sistemas que se integram. Essa visão sistêmica ela auxilia muito na elaboração do relato, porque vira, na verdade, um quebra-cabeça em que você vai encaixando as peças com maior facilidade. Sem visão sistêmica, dificilmente um processo desse ele é concluído. A visão sistêmica é essencial. É isso. Ninguém? Muito bem, parabéns.